Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Felipe Moraes, professor de Física. Essa é a nossa terceira aula referente ao segundo bimestre no dia 12 de maio. E a aula de hoje nós estaremos abordando o tema o histórico da astronomia. Lembrando que ela é uma aula complementar, então você não vai encontrar esse material no livro. A gente vai estudar apenas por aqui pelo slide, né? Então anotem aquilo que for pertinente para você aí no seu caderno, tá bom? E vamos iniciar a nossa aula. Então, gente, a astronomia, o berço da astronomia, ela deriva da Grécia Antiga. E os principais precursores foram Platão, Pitágoras e Aristóteles. Para a gente poder entender o histórico da astronomia, a gente precisa entender duas teorias. Teoria do geocentrismo e teoria do heliocentrismo. Geo significa terra e hélio, sol. E centrismo, centro. Então, geocentrismo é a Terra no centro do universo, enquanto que heliocentrismo é o Sol no centro do universo. No decorrer do nosso estudo de hoje, a gente vai perceber que existiam alguns defensores do heliocentrismo e alguns defensores também do geocentrismo. Então vamos ao primeiro, Platão. Platão ele dizia que a Terra era ela deveria estar numa região mais indigna do universo. Portanto, segundo Platão, a Terra não ocupava o centro, o meio do universo. Então, por essa razão, a Terra deveria ocupar uma posição muito inferior à dos demais astros. Então, esses, por sua vez, todos os astros, seriam corpos perfeitos, que somente poderiam então aí executar um movimento, que era o chamado o movimento circular, um movimento perfeito. Eu esqueci de falar aqui. Com relação a Platão, este movimento que era realizado, o movimento circular, era um movimento em que as velocidades dos planetas era a mesma. Então, os planetas orbitavam em movimento circular em velocidades iguais. Já Pitágoras dizia que a Terra, além de ser esférica, ela poderia ser encontrada no meio ou no centro aí do universo. E os planetas movem-se em diferentes velocidades, discordando o que antes Platão dizia, né, que as velocidades eram iguais. Então, os planetas vão se movimentar em velocidades diferentes, sendo que esses planetas vão orbitar a Terra. Então, a Terra estará no centro do universo, segundo Pitágoras, sendo que esses planetas, inclusive a própria estrela Sol, estará orbitando a Terra. Então, algumas evidências podem ser concebidas ao analisar eventos que a gente pode perceber no nosso cotidiano em relação à esfericidade da Terra. Exemplo, os eclipses. Então, se a Terra fosse plana, né, o Sol iria irradiar a Terra e a sua sombra seria mais ou menos assim, né? Mas se a Terra fosse plana, circular, então a sombra da Terra ia ser dessa forma. Porém, você não vê eclipse desta forma, né? Então, o eclipse ele forma uma região circular, né? Então, portanto, a sombra da Terra sempre será circular, tá bom? Outra coisa que pode ser comprovado aí, portanto, a esfericidade da Terra é quando um barco está viajando
a longa distância, e quanto mais ele se afasta aí, portanto, do litoral, a gente pode perceber que ele vai, entre aspas, aí, desaparecendo. Não é que ele vai desaparecendo, ele vai caindo num abismo, que era assim que se pensava antigamente, né? Não, ele vai desaparecendo justamente porque ele está acompanhando a curvatura da Terra, que comprova, portanto, aí a esfericidade da Terra, né? Próximo deles, aí, dos gregos, é o Aristóteles. Aristóteles, ele propôs um sistema acompanhado da Terra, mais alguns outros planetas e o Sol. Então, no sistema de Aristóteles, tínhamos a Terra no centro, acompanhado da Lua que orbitava a Terra e dos planetas Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno e Marte, e mais o Sol, tá bom? Neste caso, era constituído por esferas, como a gente pode perceber aí, e essas esferas tinham algumas simbologias que representavam cada um desses planetas, tá bom? E as estrelas, nesse caso aqui o Sol, ela era fixa, tá bom? Cláudio Ptolomeu, ele foi um grande seguidor dos ensinamentos aí de Aristóteles e aperfeiçoou este modelo de Aristóteles com a questão dos epicíclicos. Então, Cláudio Ptolomeu, ele foi o último dos grandes sábios gregos e procurou sintetizar os trabalhos de seus precursores, desenvolvendo também seu sistema. Então, o sistema de Cláudio Ptolomeu permaneceu aí por 14 séculos e foi bastante difundido em boa parte aí do mundo. Então, o sistema dele consistia na Terra, ocupando o centro e sendo orbitado por outros planetas, sendo que esses planetas eles realizavam em torno de si próprio pequenos círculos chamados, portanto, aí pelo Ptolomeu de epiciclos, na verdade. Então, esses planetas orbitavam a Terra e, ao mesmo tempo, realizavam esses movimentos de epiciclos. Uma coisa que é importante a gente frisar aqui com relação ao sistema de Ptolomeu é que a Terra ela era fixa, ela não se movimentava, então ela era fixa, estava no centro do universo. Eis que, portanto, surge a teoria heliocêntrica com Nicolau Copérnico. Então, Nicolau Copérnico dizia que as órbitas eram circulares, né? Assim como Platão já havia dito anteriormente, Cláudio Ptolomeu também. Então, não tem nenhuma novidade quanto a isso. Portanto, a novidade de Copérnico é que o Sol ocupa o centro do universo e não a Terra, como dizia Ptolomeu. Tá? Então, essa foi um grande salto aí do pensamento geocêntrico para o pensamento heliocêntrico. Então, aqui a gente pode perceber uma pintura do Nicolau Copérnico mostrando aqui nessa região o seu sistema, né? Dando um zoom aqui, então nós temos o Sol no centro e outras órbitas, que essas órbitas eram circulares, ocupadas por outros astros. Então nós temos aqui Mercúrio,
Vênus, a Terra, Marte, por aí vai. Então nós temos aqui algumas contrapartidas entre Cláudio Ptolomeu e Copérnico. Então, Cláudio Ptolomeu, em relação aos ventos, às nuvens e projéteis, sopra sempre para o oeste, enquanto que para Copérnico a Terra arrasta o envoltório atmosférico. Então quer dizer o quê? Que a Terra, ao girar, de acordo com Copérnico diz, e ela arrasta todo o seu envoltório atmosférico, fazendo com que ele se movimente. Enquanto que Cláudio Ptolomeu dizia que a Terra ela não era móvel, ela era fixa, mas os ventos sempre giravam, sempre se movimentavam, quer dizer, para o oeste, né? Mas não sabia o porquê desse motivo. Então, a velocidade de rotação, nesse caso de Cláudio Ptolomeu, ele dizia que a Terra tinha que ser fixa, porque se ela girasse, ela iria destroçar a Terra com a sua velocidade de rotação. Então, para Copérnico, a esfera celeste giraria com velocidade maior, né? Então ela tem uma velocidade, sim, ela gira, a gente sabe que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, movimento de rotação. E que ela gira, portanto, numa velocidade muito grande, mas a gente não percebe não. Ptolomeu ele era defensor do geocentrismo, enquanto que Copérnico do heliocentrismo. Geocentrismo, o homem é o objeto da criação, então nós temos aí uma relação do geocentrismo com o teocentrismo, ou seja, Deus no centro de tudo, né? De todas as coisas. E nós temos aqui o heliocentrismo como Deus é o centro do universo, tá bom? Até por conta de uma questão religiosa, Nicolau Copérnico era bastante religioso, enfim. Cláudio Ptolomeu considerava as esferas com os centros deslocados da Terra. O horizonte, nesse caso, não muda, enquanto que Nicolau Copérnico usou o mesmo argumento para afastar definitivamente a Terra do centro do universo. Tycho Brahe, ele fez um sistema, como é que a gente pode dizer, um sistema híbrido entre o de Ptolomeu e o de Copérnico. Então ele explica aí, portanto, o movimento retrógrado, ou seja, por que em alguns momentos a Terra ela tem uma velocidade maior, tem uma velocidade menor, né, de acordo com o tempo no decorrer do ano, né? E todos os planetas, menos a Terra, nesse caso aí, gira em torno do Sol, tá bom? Então, Tycho Brahe teve essa contribuição aí para a astronomia. Então, esse sistema, a Terra parecia imóvel, como a gente pode perceber aqui, no centro do universo. E em torno dela girava a Lua, né, o Sol e as estrelas. Ao redor do Sol, portanto, giravam os planetas Mercúrio, Júpiter e Saturno. A curiosidade aí em relação a Tycho Brahe é em relação ao seu nariz. Então, quando ele era estudante, Tycho Brahe duelou com um nobre dinamarquês e acabou perdendo um pedaço do nariz. Então, pelo resto da sua vida, ele passou a utilizar uma prótese que ora seria de ouro, ora seria de prata. Então, a gente pode perceber aqui nessa imagem Tycho Brahe utilizando esta prótese, bem aqui
nós podemos encontrar a prótese que hoje faz parte do acervo do museu. Giordano Bruno. Giordano Bruno, ele foi uma mente brilhante em relação à astronomia. Ele com seus conhecimentos, com seus conhecimentos astronômicos, ele desafiou os dogmas da igreja do seu tempo, da sua época, pelo simples fato dele propor que as estrelas fossem sóis, distantes, cercadas por seus próprios planetas. Então ele dizia que o que é que estava no centro do universo era um Sol, e que esse Sol era acompanhado de planetas, e que não existia somente um Sol, e que esses sóis, estavam aglomerados, formando aí, portanto, um pluralismo cósmico. Então, gente, ele insistiu que o universo ele era infinito e que não poderia ter, portanto, um centro. O que foi que aconteceu com ele? Então, ele questionou os dogmas da igreja, que considerava, portanto, aí a questão geocêntrica, a igreja da época. E quem dissesse algo contrário seria punido, Então Giordano Bruno foi punido com a própria morte. Ele foi queimado vivo na frente do público para servir, portanto, aí de ensinamento, Então, as últimas palavras de Giordano Bruno foi: morro como Marte por minha própria vontade. Então, hoje em dia, você pode encontrar uma estátua que foi construída no local onde Giordano Bruno foi morto, Johannes Kepler. Então, depois de Tycho Brahe, Giordano Bruno, Johannes Kepler surgiu. O que ele trouxe de novo? Bem, a questão do heliocentrismo já era batida. A questão da velocidade dos planetas também já era conhecido, que os planetas orbitavam em velocidades diferentes. Porém, o que ele trouxe de novo aí foi a órbita dos planetas, como esses planetas orbitavam. Então, antes se conhecia o movimento orbital de forma circular. Então, a partir de Johannes Kepler, o movimento dos planetas vão ser em órbitas elípticas, tá bom? Então, ele chegou a esses dados utilizando dados do seu mentor, que foi Tycho Brahe, que a gente acabou de ver anteriormente. Então, ele marca o desenvolvimento, portanto, da astronomia com seus estudos matemáticos, E por conta das suas leis, as leis das órbitas, leis das áreas, leis dos períodos, foi bastante propício aí para o desenvolvimento da astronomia e entender muita coisa aí no universo. Então ele rompe completamente com aquele paradigma da teoria geocêntrica. Portanto, veio então Galileu Galilei, construiu o primeiro telescópio, Então ele construiu esse telescópio a partir de um mensageiro italiano que estava vendendo, algo como se fosse um microscópio. Então ele adaptou esse microscópio, aumentou a sua potencialidade e apontou para o céu. E a partir desse momento, ele construiu um telescópio, Então Galileu Galilei,
por adotar o heliocentrismo, ele foi condenado aí, portanto, pela Igreja. Ele é considerado o pai da ciência moderna, Galileu Galilei, e ele contribuiu com a ciência inventando, né, um método científico, um método científico que a gente utiliza aí, portanto, até hoje, com embasamento matemático, enfim, por meio da observação, por meio da experimentação. A luneta de Galileu Galilei. Então, Galileu aperfeiçoou a luneta inventada pelo holandês Hans Lippershey. Acho que é isso, Hans Lippershey. E foi o primeiro a apontá-la para o céu, observando, portanto, montanhas e crateras na Lua, manchas no Sol e 4 satélites em volta de Júpiter. Aqui a gente pode perceber a luneta de Galileu Galilei. E aqui os desenhos que ele fez ao observar esses astros. Então, gente, esse gráfico, essa figura, quer dizer, mostra a evolução da observação do espaço a partir de Galileu. Então, antes de Galileu, se conhecia muito pouco assim dos astros e da própria astronomia. Então, a partir do telescópio de Galileu, se pôde conhecer um pouco mais do que é composto o nosso sistema solar. Foi descoberta novos planetas, novas luas, né, novos satélites, enfim. Na era pós-telescópio de Galileu, pôde-se aperfeiçoar melhor esses telescópios e hoje em dia nós podemos conhecer novos planetas, novas galáxias, né? Enfim, como a gente bem sabe, o universo ele é muito grande, está em constante expansão. Porém, a gente ainda não tem ferramentas muito avançadas para ver muito além. Espero que um dia a ciência esteja a esse nível e a gente consiga entender se existem realmente alguns outros planetas que têm a capacidade de habitar a vida, se há vida nesses planetas. Enfim, é um grande sonho aí, mas um dia, se Deus quiser, a gente vai conseguir, né? Então, gente, muito obrigado. Chegamos ao final da nossa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.